Gente, olha, e o caso do Felipe Martins, hein? Agora o advogado Jeffrey Schichini assumiu ali, junto já com alguns advogados que compõem a defesa do ex-assessor internacional do ex-presidente Jair Bolsonaro, e ele acredita que Trump pode agir nesse caso também. Olha só, ele afirmou que Trump não vai aceitar que o governo brasileiro viole os direitos humanos. Ele disse ainda que o governo norte-americano está muito interessado nesse caso do Felipe Martins, e que, além de tudo, tem a questão de uma falsificação de uma pessoa que não desembarcou nos Estados Unidos, né? Mexe com todo o setor ali de imigração. Isso é gravíssimo. E claro que eu quero te ouvir também sobre isso, Marcelo Ustra, porque nós temos um advogado que faz bastante barulho agora, né? O Sebastião Coelho é um excelente também, estava ali, mas teve que deixar a defesa do Felipe Martins, mas acredito que agora ele também está bem assistido, né? O Berenice Todeschini, toda assistência. Eu queria passar um bastidor para vocês aqui. Eu não sei se o pessoal sabe, mas Opa, eu adoro. que preparei a chegada da comitiva do presidente Bolsonaro e do presidente aos Estados Unidos, em Orlando. Então eu cheguei com uma equipe antes, nós preparamos toda a logística, o presidente ficou na casa do lutador José Aldo, o José Aldo emprestou a casa dele num condomínio de Orlando, nos Estados Unidos, e eu cheguei antes lá, junto com a equipe do presidente, a gente preparou a chegada dele. E eu organizei todo o comboio da chegada do presidente, junto com o Serviço Secreto Americano. Tinha até um integrante do Serviço Secreto Americano que morou no Brasil por um período, né, falava português. Organizamos o comboio e eu estava na pista do aeroporto de Orlando, aeroporto internacional de Orlando, aguardando a chegada do avião do Airbus A320, que é o VC-1 presidencial, que eu viajei no retorno para o Brasil, e o Felipe Martins não estava nesse voo. O Felipe, eu sei porque o meu chefe, que era o diretor de segurança, eu era o coordenador de segurança, ele entrou para um lado da aeronave, saiu para o outro, para perguntar para o presidente onde ele ia pernoitar naquela noite, e o Felipe Martins não estava. Eu acompanhei todo mundo que desceu da aeronave, e o Felipe Martins não foi para os Estados Unidos. Então, essa história do Felipe Martins é a maior falácia dos últimos tempos. Esse realmente, muita injustiça está acontecendo com o Felipe Martins. Eu convivia no final do governo do presidente Bolsonaro com ele praticamente diariamente no Palácio da Alvorada, ali na antessala da Biblioteca Presidencial. Conversava muito com o Felipe Martins, era um excepcional assessor internacional, e ele não foi para os Estados Unidos. Então, eu aqui afirmo, porque eu estava lá no aeroporto de Orlando, o Felipe Martins não foi para os Estados Unidos da América no final do governo do presidente Bolsonaro. Esse realmente é muita injustiça. Esse tempo eu conversei por telefone com o Schichini, é um excepcional advogado, está fazendo um excepcional trabalho, e agora ele assumiu a defesa do Felipe Martins, e eu fiquei até de passar para ele alguns bastidores, e um deles é que o Felipe Martins não foi para os Estados Unidos da América no final do governo do presidente Bolsonaro. Olha só, hein? Que coincidência. Então, estamos com uma testemunha ocular de Felipe Martins. Poderia até ser testemunha nesse caso a favor do Felipe, para confirmar que ele não esteve lá, diante de dezenas de provas que já foram apresentadas comprovando que ele estava aqui no Brasil, né, Marcelo Ustra? Mas quero te ouvir também, Guilherme. Olha só, o Schichini, Dr. Jeffrey, disse o seguinte, que de acordo com Aliás, ele disse que as recentes decisões do Donald Trump em relação ao Brasil também podem impactar diretamente o processo que envolve o seu cliente. Pode ter um impacto negativo em relação à reação que o STF pode ter, né, eventualmente em relação aos membros dos julgamentos do 8 de janeiro e de toda essa narrativa tosca aí de tentativa de golpe, planejamento de tentativa de golpe. É a casa do Chapeuzinho Vermelho, aquele teatro lá que acontece, que a gente vê. Mas é possível que seja prejudicial mesmo para o julgamento das pessoas que estão ali. Mas a gente tem diversas, como citou o Ustra, o que aconteceu com o Felipe Martins é um absurdo.
né? O Felipe Martins hoje não pode falar, não pode ser entrevistado, não pode ter rede social, não pode estar ao lado de alguém que está falando publicamente, que já aconteceu isso, que a pessoa levou uma multa, né, já foi cerceado de liberdade. Isso é um absurdo, isso acontece nas ditaduras mais tenebrosas. Nós temos diversas situações assim. Tem o canal Hipócritas, todo mundo conhece o canal Hipócritas, do Paulo, do Bismarck, né? E dos outros colegas. O Bismarck foi preso e hoje ele está em prisão domiciliar porque ele fez críticas ao STF, né, que foram consideradas atentados antidemocráticos ou tentativas de derrubada do Estado Democrático de Direito. Humorista que foi preso e hoje está em prisão domiciliar, em depressão. Né? O canal Hipócritas está com dívida, eles estão pedindo ajuda no Pix, até recomendo quem puder ajudá-los lá, porque o Bismarck está longe da sua família. E não é só ele, né? Eu ia comentar justamente isso ontem. Nessa situação. Ontem, desculpe me interromper, Guilherme, mas eu conheço o Bismarck, né? E assim, fiquei muito triste ontem quando eu assisti o vídeo, a situação, né, que ele está. Eu cheguei a visitá-lo no dia do CIPEC Brasil, que foi lá em Florianópolis, né? Ele só pode receber as pessoas na casa dele. Mas ele tá preso, gente, sabe? Ele tá preso, acabou com a vida dele. E sem contar o canal, né, que era tão bacana. E agora eles estão endividados. Por quê? Porque contrataram advogados na expectativa de tentar melhorar a situação do Bismarck, mas não adianta, né? Porque não tem a quem recorrer. Ele já está sendo julgado numa última instância sem ter ali o foro privilegiado, enfim. É inadmissível o que está acontecendo realmente no nosso país. Mesmo que tivesse foro, a gente viu diversos outros casos, a gente viu Daniel Silveira, né, que por mais que ele tenha tido uma fala forte, se fosse pela letra fria da lei, ele deveria ter, quem se sentiu ofendido pela fala dele, deveria ter entrado com uma representação criminal contra ele e que fosse tramitado o processo na justiça criminal como se deve ser dentro da lei, em respeito à Constituição e o Código de Processo Penal, e com ele mudaram o entendimento da prisão em flagrante para poder prendê-lo por causa de uma fala de um vídeo do YouTube dele, porque parlamentar só pode ser preso em flagrante. É muito triste, né, a situação que a gente está vivendo. E isso está sendo visto hoje pelos olhos do mundo, graças ao excelente trabalho das pessoas que estão lá nos Estados Unidos lutando pela nossa liberdade, inclusive o Alan dos Santos, que também tomou essa multa multimilionária aí, que não pode ser executada. Ele fez um vídeo, inclusive, falando sobre isso, não pode sequer ser executada nas contas dele nos Estados Unidos, porque o país já sabe qual é o modus operandi da justiça brasileira. É isso aí. Coronel Ustra quer falar alguma coisa? Quero mostrar o meu passaporte oficial que eu utilizava na presidência da República, quando viajava com o presidente, e o meu visto americano dessa missão aqui, ó, para provar o pessoal que tive nos Estados Unidos com o presidente. Esse foi meu visto americano mesmo, visto. Se o Felipe Martins estivesse nos Estados Unidos, era esse visto que ele ia utilizar, mas ele não foi para os Estados Unidos. Eu lembro todos os integrantes do governo que acompanharam o presidente ao final da sua missão, né, ao final do seu governo, né, e esse é o passaporte que eu utilizava, né, foi as equipes, eu lembro que nos acompanharam nessa viagem aí, os 4 médicos do presidente, foram fazer a despedida dele lá, né, e os integrantes da segurança, e além da equipe, e o Dr. Gerson, era o Dr. Camarinha, o Max, né, eles viajaram comigo, o Coronel Soares, enfim, o Coronel Dias foi comigo, e outros integrantes da segurança. E nós deixamos o presidente, o Tércio foi, mas o Felipe Martins não foi para os Estados Unidos. Aqui está a prova, certo? Que eu estava lá. Não, e mesmo que ele fosse, né, Ustra, mesmo que ele fosse, isso, não há nenhuma justificativa para que ele fosse preso preventivamente. Que fuga! Né, foi uma comitiva inteira, foi o presidente, foram filhos, foram familiares. Ninguém ia fugir de nada, não tem motivo para aquela prisão absurda. Isso vai ter que ser revertido, né, e as pessoas que tomaram a iniciativa nessas condições um dia vão ter que pagar por isso.